Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa bolsa maravilhosa que eu nomeei como Bolsa Luna, pelo formato dela ser meia lua. Ela foi uma sugestão de uma seguidora querida lá no Instagram e eu gostei bastante do resultado. E vou mostrar todo o passo a passo para vocês, ela é muito fácil de fazer, fica bem estilosa e é um modelo de baguete que vocês adoram. Então fica aqui comigo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo, não esquece de se inscrever no canal e também compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então vamos começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Luna eu vou utilizar 360 gramas de fio de poliéster de 4 mm, agulha número 5, tesoura, fita métrica, um botão de imã de 18 mm, duas argolas mosquetões de 3 cm e um isqueiro. Você também pode usar o fio de 5 mm, fio de malha ou fio barbante. Então, para dar início à nossa peça, eu começo fazendo esse nó inicial. E a partir dele eu vou fazer um total de 7 correntes. Se você quiser que essa bolsa fique maior, você aumenta a quantidade de correntes iniciais e na sequência você faz as adaptações necessárias para o novo tamanho da peça. Então, aqui eu vou fazer 7 correntes. Finalizei essas 7 correntes. Vai ficar com 6 centímetros. Agora eu vou trabalhar na parte de trás dessa corrente. Essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Aqui na parte de trás, a gente tem essas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, a gente pula a primeira alcinha, vem aqui na segunda, passa a agulha por baixo dela e eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Na sequência, eu continuo trabalhando dessa forma, fazendo ponto baixo até o final da carreira. Um total de 6 pontos baixos. Finalizados esses 6 pontos baixos, agora eu vou subir 3 correntes, ó. 1, 2, 3. Subi essas 3 correntes. Agora, a gente vai trabalhar nessas alcinhas também que estão aqui, ó, atrás dessa corrente de base. Então, a gente pula a primeira alcinha, que fica atrás da corrente, vai na segunda, passa a agulha, ó, por baixo, dessa forma aqui, ó. Puxa uma laçada, faz esse primeiro ponto baixo. Na terceira alcinha, a mesma coisa, ó, passa a agulha aqui por baixo. Pego uma laçada. Finalizei o segundo ponto. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7. No último ponto, eu vou fazer um ponto de aumento com 3 pontos. Então, aqui eu fiz 7 pontos baixos. Nesse último ponto, eu vou fazer um aumento, só que com 3 pontos. Então, ó, eu faço o primeiro, segundo e o terceiro ponto baixo. E aqui no final, eu vou subir mais 2 correntes, ó. 1, 2. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar na segunda alcinha dessas 2 correntes que eu fiz. Eu pulo a primeira alcinha, venho aqui na segunda, faço um ponto baixo. Na sequência aqui, eu continuo fazendo pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 pontos baixos aqui.
Nesse último ponto, eu vou fazer mais um ponto de aumento, com 3 pontos. Então, eu faço o primeiro ponto, faço o segundo e faço o terceiro. E aí, eu vou subir mais 3 correntes aqui nesse final, ó. Então, 1, 2, 3. E aí, eu viro a peça e vou trabalhar novamente nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, pulo a primeira alcinha, vou na segunda, passo a agulha. Vou na terceira alcinha. E faço o segundo ponto, ó. Então, fiz 2 pontos baixos aqui. E aí, na sequência aqui, eu continuo fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 14 pontos baixos. 14 pontos baixos aqui no total. Nesse último ponto, eu vou fazer um ponto de aumento com 2 pontos baixos, ó. Então, venho aqui, faço o primeiro e faço o segundo ponto. Finalizei aqui essa quarta carreira. Faço uma corrente, viro a peça. E nessa carreira eu vou trabalhar 16 pontos baixos. Essa é a quinta carreira, então é só pontos baixos. Pronto, finalizei os 16 pontos baixos. Chegando aqui nesse final, eu vou subir mais 3 correntes. Então, ó, 1, 2 e 3. 3 correntes. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai trabalhar nessas alças que tem aqui atrás dessa corrente. Então, a gente pula a primeira alça, vai na segunda, passa a agulha e faz o primeiro ponto baixo. Vai na terceira alcinha, ó, passa a agulha, faço o segundo ponto baixo. Na sequência, eu vou continuar fazendo pontos baixos até o penúltimo ponto. No último ponto, a gente vai fazer um ponto de aumento. Então, aqui, ó, continuo fazendo pontos baixos. Pronto, eu cheguei aqui no penúltimo ponto. Nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse último ponto, ou seja, um ponto de aumento. E aqui eu finalizei a sexta carreira. Então, aqui a gente faz uma corrente, vira a peça. E nessa sétima carreira, eu vou fazer apenas 17 pontos baixos. Vai sobrar 2 pontos no final. Então, aqui nessa sétima carreira, eu trabalhei apenas 17 pontos de base. Então, fiz 17 pontos baixos e sobrou 2 pontos aqui. A gente não trabalha nesses 2 últimos pontos. Então, fiz 17 pontos baixos, faço uma corrente, viro a peça. E aqui a gente vai dar início à oitava carreira. Nessa oitava carreira, a gente pula o primeiro ponto, vai no segundo, faz um ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. E aí, eu vou fazer um total de 14 pontos baixos e no último ponto eu vou fazer um aumento. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, 14. Fiz 14 pontos baixos aqui. Nesse último ponto, eu vou fazer um ponto de aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa foi a oitava carreira. Chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça. E nessa nona carreira, eu vou trabalhar apenas 16 pontos de base. Então, vou fazer 16 pontos baixos.
Pronto, ó, fiz 16 pontos de base, faço uma corrente, viro a peça e agora eu vou dar início à 10ª carreira. Nessa 10ª carreira, eu começo fazendo um ponto de diminuição. Então, ponto de diminuição, ó, passo a agulha no primeiro ponto, pego uma laçada. Passo a agulha no segundo ponto, pego outra laçada, fico com 3 laçadas na agulha, pego uma laçada final e passo por dentro delas 3. Então, esse é o ponto de diminuição. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos até o último ponto. Eu vou fazer um total de 15 pontos baixos. Chegando aqui no final da 10ª carreira, faz uma corrente, a gente vira a peça e aqui eu vou trabalhar 15 pontos baixos. Então, venho aqui e começo a fazer o primeiro ponto baixo. Essa é a 11ª carreira. Chegando aqui nesse final, ó, faço uma corrente e agora eu vou dar início à 12ª carreira. Nessa 12ª carreira, eu vou começar fazendo um ponto de diminuição novamente. Então, venho aqui, passo a agulha no primeiro ponto, pego uma laçada. Passo no segundo, pego outra laçada, ó, fico com 3 laçadinhas na agulha, passo uma laçada final por dentro delas 3. Então, finalizei esse ponto de diminuição. Na sequência, eu vou fazer 13 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final dessa 12ª carreira. E aí eu faço uma corrente, viro a peça e agora a gente vai começar a fazer a 13ª carreira. A partir de agora, a gente vai trabalhar fazendo apenas pontos baixos. E são 14 pontos de base. Essa é a 13ª carreira, então eu vou trabalhar só fazendo pontos baixos até a 25ª carreira. Só pontos baixos, 14 pontos de base. E essa é a parte do meio da nossa peça. Caso você queira a bolsa maior, então você aumenta a quantidade de carreiras dessa parte. Então, aqui estou finalizando a 13ª carreira. Vou colocar um marcador nessa carreira para a gente poder se guiar. Ela vai ser a primeira e eu vou fazer um total de 12 carreiras aqui nesse meio. Pronto, terminei aqui. Eu fiz 12 carreiras, então entre a 13ª carreira e a 25ª carreira foram feitas 12 carreiras. Cada carreira tem 14 pontos de base. Chegando aqui nesse final, eu faço uma corrente, viro a peça, eu vou fazer 13 pontos de base e no último ponto eu vou fazer um ponto de aumento. Então, aqui é só pontos baixos. A partir de agora, a gente vai dar início ao restante da meia-lua da nossa peça, que é essa parte aqui. A gente vai fazer desse outro lado. A gente finalizou a parte do meio, agora a gente começa a fazer a outra lateral. Fiz 13 pontos baixos, aqui nesse último eu faço um aumento. São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Faço uma corrente, viro a peça. Finalizada a 26ª carreira, agora eu vou começar a 27ª. Nessa 27ª carreira, a gente só vai fazer pontos baixos, um total de 15 pontos baixos. Finalizei a 27ª carreira, faço uma corrente aqui nesse final, viro a peça e agora a gente vai começar a 28ª. Então, aqui a gente vai fazer 14 pontos baixos, no último ponto a gente faz um ponto de aumento. 14 pontos baixos aqui, no último eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Finalizei, faço uma corrente, viro a peça. Nessa carreira aqui, só pontos baixos. São 16 pontos de base.
Finalizei a 29ª carreira, faço uma corrente, viro a peça. Nessa 30ª carreira, eu começo fazendo um ponto de diminuição. Então, venho aqui no primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto de diminuição. Na sequência, eu vou fazer 12 pontos baixos. No último ponto, eu vou fazer um ponto de aumento. No último ponto, eu vou fazer um ponto de aumento. E agora eu vou subir 3 correntes. 2, 3. Viro a peça. Agora a gente está começando a 31ª carreira, então a gente trabalha aqui, ó, atrás dessas alcinhas que ficam atrás dessa corrente. Então, pulo a primeira alça, vou na segunda, passo a agulha, faço o primeiro ponto baixo, vou na terceira alcinha, faço o segundo ponto baixo. Na sequência, eu faço 16 pontos baixos. Finalizei essa carreira, faço uma corrente aqui nesse final. Agora eu vou começar a 32ª carreira, começo fazendo um ponto de diminuição. Venho aqui no primeiro ponto, venho no segundo, finalizo o ponto de diminuição. Na sequência, eu faço mais 16 pontos baixos. Chegando aqui nesse final, eu subo mais 3 correntes. 1, 2, 3. Viro a peça, novamente vamos trabalhar atrás dessas alcinhas da corrente. Então, pula a primeira alça, vai na segunda, faz um ponto baixo. Vai na terceira alcinha, faz mais outro ponto baixo. E aqui a gente vai fazendo pontos baixos até o final. São 17 pontos aqui até o final da carreira. Terminada a 33ª carreira, faço uma corrente no final, viro a peça. E agora a gente vai dar início à 34ª carreira. Então, começo fazendo um ponto de diminuição, ó. Depois eu vou fazer 15 pontos baixos, vai sobrar 2 pontos no final, da mesma forma que sobrou lá do outro lado. Então, são 15 pontos baixos. Pronto, então aqui no começo da carreira eu fiz um ponto de diminuição, na sequência eu fiz 15 pontos baixos. Sobrou 2 pontos aqui. Então, aqui a gente faz uma corrente, vira a peça. Nessa 35ª carreira, a gente vai pular o primeiro ponto, vai no segundo, faz um ponto baixíssimo. Na sequência, eu vou fazer 12 pontos baixos. No último ponto, eu vou fazer, nos 2 últimos pontos, eu vou fazer um ponto de diminuição. Fiz os 12 pontos baixos, nesses 2 últimos eu faço um ponto de diminuição. Viro a peça, começo essa carreira fazendo um ponto de diminuição, ó. Essa é a 36ª carreira. Na sequência, eu vou fazer 9 pontos baixos e um ponto de diminuição no final. Nove pontos, o último, um ponto de diminuição. Faço uma corrente, viro a peça. Essa é a 37ª carreira. Eu pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto baixíssimo. E depois eu faço 7 pontos baixos. Fiz 7 pontos baixos, nesse último ponto eu faço um ponto de diminuição. Faço uma corrente e viro a peça. Essa é a última carreira, então começo fazendo um ponto de diminuição.
e depois eu faço 4 pontos baixos. Fiz um ponto de diminuição, fiz 4 pontos baixos nesses 2 últimos pontos eu vou fazer outro ponto de diminuição para a gente finalizar a nossa peça, ó. Então aqui a gente ficou com um total de 6 pontos de base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a mesma quantidade de pontos que a gente iniciou aqui desse outro lado. Então a nossa bolsa está quase pronta. Chegando aqui nesse final, a gente vai contornar toda essa peça fazendo pontos baixos para a gente poder fazer o acabamento final. Então já venho aqui, ó, no ponto seguinte, não tem uma quantidade de pontos ideais para fazer aqui, a gente vai preenchendo para não ficar assim, ó, essas dobradinhas aqui, a gente vai preencher com pontos baixos para que fique bem reta. Então aqui a gente vai preenchendo conforme o necessário, não tem uma quantidade de pontos exata, você vai aí preenchendo conforme você achar que ficou legal. Ó, aqui eu achei que ficou uma abertura, então vou fazer outro aqui. Outro aqui, ó. E aí você vai preenchendo com pontos baixos. Aqui, ó, vou tirar esse marcador daqui e vou colocar aqui onde a gente fez o primeiro ponto aqui dessa lateral, começando o contorno, que a gente vai fazer o fechamento aqui, quando a gente finalizar essa última carreira aqui, ó. Então a gente circula toda essa peça até chegar aqui, faz o fechamento. Como eu falei, é só fazendo pontos baixos, contornando toda essa lateral. Pronto, gente, ó, finalizei. Então, fiz todo esse contorno. Como eu falei, não tem uma quantidade de pontos exata, você vai preenchendo até que os pontos fiquem bem alinhados, tá? Nessa lateral. E aí, quando chegar aqui nesse final, a gente corta onde eu coloquei o marcador, corta o fio para a gente poder fazer o acabamento. Então, venho aqui, puxo essa última laçada. E aqui eu vou fazer uma corrente, ó. Passo a agulha aqui, puxo esse fio. Venho aqui pela parte interna, ó, passo a agulha no meio do fio e pego a laçada.
Finalizamos aqui. E aqui eu vou escondendo a ponta desse fio por dentro da peça. Depois eu corto e queimo para fazer o acabamento. E a nossa peça está pronta, ó. Ficou com um total de 30,5 cm de largura. Nessa parte aqui da lateral. Na parte do meio, 14 centímetros. Então, esse aqui foi o tamanho. A sua peça pode ficar um pouco maior ou um pouco menor também, vai depender do fio e da agulha que você estiver usando e principalmente da tensão dos pontos das suas mãos. Agora, você vai fazer outra peça dessa, mas tem um detalhe importante. Quando você for fazer o contorno da segunda peça, o ideal é que essa mesma quantidade de pontos aqui dessa lateral, dessa ponta aqui a essa ponta aqui, ó, seja a mesma quantidade da outra peça. Porque quando a gente for costurar a lateral da bolsa, vai casar perfeitamente se a gente fizer a mesma quantidade de pontos dessa lateral com a outra lateral. Então, você conta a quantidade de pontos que fez aqui, ó, dessa ponta aqui até essa daqui. Volta o vídeo, assiste novamente, você vai fazer outra peça dessa. A gente precisa de 2 peças. Depois, a gente vai começar a fazer a costura da lateral. Então, aqui eu já tenho as minhas 2 peças. Vou contar a quantidade de pontos que eu fiz aqui, porque vai ser a mesma quantidade que eu vou fazer a lateral. A quantidade de pontos que eu tenho aqui, ó, dessa ponta a essa, são 75 pontos. Então, agora a gente pega o restante do fio para a gente poder começar a trabalhar na lateral da nossa bolsa. Como eu falei, são 75 pontos naquela peça, então vai ser a quantidade de correntes que eu vou fazer aqui. Faço esse nó inicial. Sempre a gente tem que deixar uma corrente extra, que é para quando a gente for fazer a curva. Então, eu vou fazer 76 correntes. Você vai fazer de acordo com a quantidade de pontos da sua peça. A sua peça pode ter mais pontos na lateral ou menos pontos. Então, você faz essa corrente aqui de acordo com o tamanho. Lembrando de acrescentar sempre uma correntinha a mais. No meu caso, são 75 pontos, eu vou fazer 76 correntes. Então, aqui, ó, fiz esse nozinho inicial, começo a fazer as 76 correntes. Finalizadas as 76 correntes, eu vou trabalhar na parte de trás, ó, nessas alcinhas. Então, eu vou pular a primeira corrente, venho na segunda, faço um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer um total de 75 pontos baixos. Para fazer a lateral, a gente faz só pontos baixos. Essa é a primeira carreira, depois a gente continua subindo só fazendo pontos baixos. Você pode fazer a peça da largura que você preferir, então aí vai ficar a seu critério escolher qual vai ser a largura da sua peça. É só continuar aqui aumentando a quantidade de carreiras para fazer a largura da bolsa. Eu vou fazer um total de 5 carreiras apenas. Pronto, terminei a lateral, eu fiz um total de 5 carreiras, só pontos baixos. Se você quiser que essa lateral fique maior, é só aumentar a quantidade de carreiras. Como eu falei, você vai fazer a quantidade de pontos aqui da corrente inicial, de acordo com a quantidade de pontos da sua peça. Então, pode ficar um pouco diferente o tamanho também. Aqui, agora a gente vai pregar essa lateral na nossa bolsa. Então, vem aqui, ó, nesse ponto onde eu comecei a fazer a contagem, que foi esse ponto aqui de cima. Passo a agulha aqui, ó, no meio dele, pego essa laçada. Faço uma corrente. E para fazer aqui a costura, a gente pode fazer de diversas formas. Pode usar o ponto caranguejo, pode fazer com pontos baixíssimos, ou outro tipo de ponto. Então, novamente, eu passo a agulha aqui no ponto de base, passo na perninha aqui, ó, do ponto de base da lateral, pegando a perninha interna. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, faço uma corrente. Vou no ponto seguinte, novamente, ó. Eu vou trabalhar com essa perninha aqui e com a perninha aqui interna também da lateral. Então, venho no ponto seguinte, ó. Faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente. Novamente, no próximo, um ponto baixíssimo, subo uma corrente.
Esse vai ser o padrão aqui do ponto que eu vou usar para fazer essa costura. Mas você pode também fazer outro tipo de ponto da sua preferência. Esse ponto aqui, ele deixa o acabamento dessa forma, como se fosse um zigue-zague. Eu acho ele bem bonito, então eu resolvi fazer esse ponto para fazer a costura dessa lateral. E aí a gente vai fazendo toda essa costura aqui, ó, para fechar toda a nossa peça. Os pontos vão casar porque a gente fez a quantidade de pontos exatos. Então aí a gente faz isso até chegar aqui. Pronto, terminei toda a costura da lateral, ó. Ficou assim. Chegando aqui nesse final, eu vou levar esse fio para esse outro lado para a gente fazer a costura do outro lado. Então, chegando aqui, eu finalizei com esse ponto baixíssimo, faço uma corrente. Venho aqui na lateral e eu vou fazer pontos baixíssimos. Fiz 4 pontos baixíssimos. Nesse final, eu faço uma corrente. Agora eu pego, viro, e aqui a gente vai começar a costura nessa lateral. O mesmo passo a passo, aquele mesmo tipo de ponto. Venho aqui, puxo essa laçada, faço uma corrente, passo novamente no mesmo ponto e vou aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui da lateral. E aqui eu faço o primeiro ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aí eu dou sequência a fazer naquele mesmo padrão que a gente fez lá do outro lado. Ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo, uma corrente, casando os pontos de um lado para o outro. E a gente faz toda essa costura até chegar aqui nessa ponta. Pronto, terminei também a costura aqui desse outro lado. Chegando aqui nesse final, eu vou também fazer pontos baixíssimos nessa lateral, da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Então, venho aqui. Então, aqui eu finalizo esse ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo, uma corrente e viro a peça. Agora eu vou contornar toda essa borda aqui, fazendo pontos baixíssimos. Eu não posso continuar ele desse lado, porque ele vai ficar pela parte interna, o detalhe do ponto. Então eu volto aqui mesmo nessa lateral, ó, e vou trabalhando, fazendo pontos baixíssimos para contornar toda a peça. Depois a gente faz o acabamento dessas pontas, ó. E aqui a gente vai fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui onde a gente começou. Pronto, cheguei aqui no final, ó, já cortei a ponta do fio, puxa essa última laçada e a gente faz o acabamento fazendo aquela corrente. Então, vem aqui.
Pronto. Aqui a gente vai fazendo um acabamento nessas pontas do fio, é só escondendo eles por dentro dos pontos, depois a gente queima a ponta. Na sequência, a gente vai colocar aqui o fechamento. Você pode colocar o botão imantado, é a forma mais fácil, mas também essa bolsa dá certo com o zíper. Dá para colocar um zíper aqui, fazer uma borda de crochê e colocar o zíper na parte interna. Mas a forma mais fácil é colocar o botão de imã. Então, aqui, ó, você pode costurar o botão. Eu vou usar fio de nylon e agulha de costura normal para fazer essa costura. E a alça que eu fiz para baguete Luna é a mesma alça que eu fiz para a bolsa baguete. Então, passa a agulha por dentro da argola, puxa uma laçada, sobe uma corrente. E eu vou fazer 51 correntes para o tamanho dessa bolsa baguete Luna. Essa é a mesma aula da bolsa baguete. Eu fiz um recorte e trouxe aqui para o vídeo. Então, aí a gente sobe 51 correntes. Se você quiser essa alça maior, é só aumentar a quantidade dessas correntes iniciais. Pronto, finalizadas as 51 correntes, a gente pega a segunda argola mosquetão, passa a agulha novamente por dentro dela, puxa uma laçada, ó, e a gente fecha com essa corrente. E a partir de agora a gente vai trabalhar assim, de um lado para o outro, passando a agulha de um lado da argola e do outro lado também da outra argola. E a gente trabalha fazendo pontos baixíssimos. Então aí nesse final, pega a agulha, passa por dentro da primeira corrente, ó. Faz o primeiro ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo pontos baixíssimos até chegar lá no final da carreira. É um total de 50 pontos baixíssimos. Caso você tenha feito mais correntes, a sua alça vai ficar maior. É só pontos baixíssimos. Chegando lá no final, a gente também vai passar a agulha por dentro da argola para fazer uma corrente para prender a peça na argola. Pronto, ó, chegamos no final da primeira carreira. Passa novamente a agulha por baixo da argola, pega uma laçada e finaliza esse ponto. Faz uma corrente, vira a peça e a gente continua fazendo pontos baixíssimos, da mesma forma, passando a agulha por dentro de cada um desses pontos de base até chegar lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, passa a agulha também por dentro da argola, fazendo um ponto baixo. E assim sucessivamente, eu fiz 4 carreiras, mas você pode fazer mais, caso você queira que essa alça fique mais larga. Pronto, depois de terminar a alça, a gente só encaixa ela com a argola mosquetão, ó, já encaixei um lado. Também já costurei o botão de imã. Vou tirar a medida da alça. Ficou com 35 centímetros e meio. Você também pode fazer ela maior, tá? Gostei bastante de fazer essa bolsa. Gostei do resultado. Como eu falei sobre a largura da lateral, você pode fazer mais larga também. Eu fiz apenas 5 carreiras, mas você pode fazer mais. Ela ficou bem estruturada. Esse fio foi 4 milímetros. Se você estiver trabalhando com um fio mais fino, então talvez você precise fazer algumas adaptações para que o tamanho dela não fique tão pequena. Mas esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo. Compartilha também esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E eu vejo vocês na próxima aula. E tchau, tchau!